Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Por favor, se você gostar desse vídeo aqui, se inscreve, dá like, comenta. Sua opinião é muito importante. O tema do vídeo de hoje é gestão do tempo. Essa soft skill é muito importante para o profissional que deseja crescer em uma organização. E por que ela assume maior importância aqui até no Brasil do que em outros países? Porque em certos lugares, por exemplo no Japão, todas as pessoas levam muito a sério o horário, elas são muito pontuais. Mas já reparou que nós brasileiros deixamos a desejar nesse quesito? Tem gente que até brinca, né? Se você marca uma festa para 5 horas, na verdade é para ela começar às 7. Isso acontece, né? Então às vezes a pessoa marca num horário já esperando que as pessoas vão chegar mais tarde. E isso não é muito bom para você que deseja criar uma boa imagem numa organização. Queria te lembrar que o objetivo desse canal é esse, é fazer com que você conquiste seu emprego e mantenha ele. Então talvez se você nunca trabalhou numa organização, você não se sinta tão à vontade com certos conceitos ou não conheça eles. Imagine que numa organização acontecem coisas que de fato não acontecem. Posso te dizer uma coisa, em qualquer organização que seja, o profissional que consegue fazer suas entregas com pontualidade demonstra responsabilidade, segurança e madureza. Com certeza é isso que você quer demonstrar. Como você pode gerir o seu tempo do jeito certo? Então vamos começar respondendo essa pergunta. Você pode fazer o seguinte, considere o seu tempo como uma linha. É muito bom você fazer isso porque a linha tem um fim. Então se você desenha uma linha num caderno, numa agenda, numa folha de papel e secciona ela nas horas do dia, por exemplo, você desenha a linha, imagina aqui comigo, você bota 7, 8, 9, 10, 11, você bota todas as horas do dia nessa linha. Daí você começa a pintar as horas em que você vai ter um compromisso. Por exemplo, digamos que às 8, às 9 você tem uma reunião importante. Então você pinta essa área das 8 às 9. Coloca o númerozinho 1 ali e embaixo coloca 1 é igual reunião importante. Pronto. Na sua mente, o tempo, que é muito difícil de descrever em termos lógicos, é uma unidade abstrata. Já já a gente vai falar um pouco sobre o tempo, mas ele é abstrato, é difícil de entender o conceito de tempo em si. Mas você transforma numa área, numa linha, que é uma coisa muito fácil de você conseguir enxergar. Quando você pinta essa linha, vira uma área. E você consegue perceber que seu tempo é finito. Aquela linha tem um fim. E você só pode fazer as coisas dentro daquela linha, dentro daquele tempo. Isso funcionou comigo e funcionou com algumas pessoas a quem eu dei mentoria. E é por isso que eu estou falando para você. Não foi uma nem duas, foram várias que aplicaram esse método e sentiram a diferença na vida delas. Eu gostaria que você tentasse. Faça uma linha, coloque as horas do dia, coloque os compromissos que você vai realizar ao longo dessa linha. E você vai ver que você vai conseguir enxergar melhor que tem pouco tempo e que precisa utilizá-lo com sabedoria. Vamos falar um pouquinho do tempo em si? Se eu te perguntasse, o que é o tempo? Como você responderia? Tempo na tela. 5, 4, 3. Brincadeira, gente. Mas o que é o tempo? Pensa bem aí agora. Tenta responder. O que é o tempo? É difícil responder isso. Porque para você definir o tempo, muitas vezes você usa a própria palavra tempo. Por exemplo, se eu disser assim, o que é o tempo? Você vai dizer, é um período. Período é uma unidade de tempo também. É uma quantidade de tempo. É difícil definir o que é tempo. A gente só sabe que não tem, né? Mas quanto é que você tem, você pode até dizer, eu tenho 1 hora, eu tenho 2 horas, mas é difícil enxergar isso com clareza. Ao passo que quando você coloca no papel, em uma linha, é mais fácil de enxergar quanto tempo de fato você tem. No dia, você tem de reservar tempo para certas coisas, senão você vai ser engolido por todos os seus compromissos. Você tem que selecionar aquilo no qual você vai investir o tempo. Por exemplo, todo dia você deve programar um tempo
para aprender a usar ferramentas que vão te poupar tempo. Quando você faz isso, você está investindo o seu tempo. Deixa eu te falar duas histórias que mostram a importância de fazer isso. Uma é a do garoto que corria ao lado da sua bicicleta. Um professor estava observando de longe seu aluno e ele corria do lado da bicicleta dele até a escola. Esse aluno sempre chegava atrasado e o professor sabia que naquele dia ele estava atrasado. Daí o aluno chegou na escola, teve aula com outro professor no início e depois teve aula com esse professor que o avistou. Daí o professor perguntou para ele: eu te vi correndo do lado da bicicleta. Por que você não montou nela para chegar mais rápido na escola? Daí o aluno disse assim: eu não tive tempo, não deu, por isso eu não montei, eu fui correndo do lado dela. É uma história hipotética, pelo amor de Deus, isso nunca deve ter acontecido por ninguém, eu já li num livro essa história. Mas ela ilustra como às vezes a gente tem uma ferramenta poderosa do nosso lado, como a bicicleta no caso do menino, e a gente resolve correr com as próprias pernas. Quer um exemplo disso? Excel. Excel tem um monte de fórmulas que talvez você não saiba usar, que vão te poupar um tempo violento. Então, se você separar um pouquinho do seu tempo todo dia para aprender um pouquinho sobre as fórmulas do Excel, você estará investindo o seu tempo. Bom, falei a história do menino andando do lado da bicicleta. Vou falar da outra agora. Essa outra é uma frase que é atribuída a Abraham Lincoln, mas ela é tão diferente na internet, é tão variada, que eu não sei mesmo se é dele. E tem gente que diz na internet que não é. Mas enfim, tem gente que diz que é, tem gente que diz que não é. A frase é que contém muita sabedoria embutida nela. A frase é assim, vou ler para vocês. Se eu tivesse apenas 1 hora para cortar uma árvore, usaria 40 minutos afiando o machado. Interessante essa ideia, né? Ou seja, investir tempo em melhorar a ferramenta para gastar menos tempo com a atividade. Recomendo fortemente que você faça isso, que você programe na sua agenda horários para aprender coisas que vão te ajudar a economizar tempo. É muito importante fazer isso. Desde que eu comecei a fazer isso, comecei a poupar bastante tempo com certas atividades. Aí você vai dizer assim, e você está poupando tempo para não fazer nada? Não, aí você vai colocar mais atividades. Você será capaz de executar mais. E esse é o grande poder da gestão do tempo. Você vai poder fazer mais coisas. Entendeu? Com o mesmo tempo, você será capaz de fazer mais, entregar mais. Essa entrega, a maior que você fará, ela vai te impulsionar para o sucesso. Esse é o segredo de quem gere o tempo. Não é só entregar as coisas no prazo. Não é só respeitar isso. Isso é o mínimo que se espera de um profissional. Agora você vai ter um plus. Você é capaz de fazer mais coisas do que os outros que não gerem bem. Isso acontece com tudo, com dinheiro, com tudo. Mas estamos falando do tempo agora. Tudo que é bem gerido, em geral, permite que você explore mais os seus recursos. E o tempo é o nosso principal recurso. Se você perder dinheiro, você recupera. Mas tempo, uma vez perdido, jamais será recuperado. Perdeu. Você pode até deixar de perder, o que já é muito bom. O que já é muito bom. Mas recuperar o tempo perdido, não. Isso é impossível, né? Isso é impossível. Foi perdido uma vez para sempre. Você também deve planejar ajudar outras pessoas e aprender com outras pessoas. Note que quando você faz isso, planeja ajudar entre as suas atividades, você também está investindo tempo. Sabe por quê? Porque você está transformando o seu tempo em gratidão de outra pessoa. E essa gratidão, em geral, tende a ser paga, tende a ser remunerada. A pessoa vai voltar para você com uma outra atividade, reduzindo o tempo que você gasta com as atividades que você executa. Eu vou citar só um exemplo. Uma vez, em uma empresa em que eu era consultor, eu vi uma pessoa com muita dificuldade para utilizar o PowerPoint. Ela estava com uma dificuldade de ajustar as imagens. Essa moça, eu me ofereci para ajudá-la, para ajeitar as imagens para ela. Ajeitei as imagens e, por sinal, ela era uma das secretárias
que ajustava o pagamento das pessoas que prestavam consultoria nessa organização. Bom, uma vez houve um problema com o meu pagamento, ele não caiu no dia certo e eu liguei para lá. Quem me atendeu? Exatamente essa secretária. Assim que ela me atendeu, falou assim: olha, seu Enildo, eu vou ajustar agora. Logo, logo estará caindo na sua conta. Não se preocupe. E realmente, em pouco tempo o assunto foi resolvido. Eu tinha um colega que trabalhava nessa mesma organização e estava com o mesmo problema que eu estava. Dele demorou um pouquinho mais. Você notou o ponto? As pessoas tendem a pagar com gratidão aquilo pelo qual você ajudou elas a fazer, às vezes de sua própria iniciativa. Não precisou ninguém te pedir e você viu que a pessoa estava passando por uma dificuldade, se ofereceu para fornecer certa medida de ajuda. Esse é um ponto muito importante como profissional, estender a mão e oferecer ajuda às pessoas à sua volta. Devemos também planejar tempo para descansar. Agora parece que é loucura, né? Muitos hoje se gabam de estar estressados. Parece até uma competição. Se você fala com uma pessoa assim: olha, eu estou cansado porque acordei 5 da manhã. É capaz da pessoa dizer assim: e eu que acordei 4. Parece que está competindo, né? Ah, eu estou sentindo aqui uma dor de cabeça. E eu que estou com a cabeça explodindo aqui. Olha, eu acho que eu estou meio sem ar. Eu tenho um câncer no pulmão. Só falta falar isso, né? Então as pessoas parece que competem pelo que é pior e parece que ficou estampado que para ser um bom profissional a pessoa tem que estar estressada. E na verdade é exatamente o oposto. Você não precisa estar estressado para ser um bom profissional. Existe a medida certa de estresse. O estresse ele tem que ser por um curto período e numa medida que você consiga suportar. Se passar disso, já é uma coisa que vai te fazer mal. E descansar é importante para que você volte com novas ideias e com a capacidade de gerar mais valor. Se você não descansa bem, em geral você não vai ter bons resultados. Tem uma música que eu não gosto muito da letra dela não, só gosto de um pedacinho dela, é uma música do Wiz Khalifa, em que no refrão ele fala assim: work hard, play hard. Na nossa língua seria trabalhe duro e numa tradução literal, leve a sério a sua diversão, ou divirta-se de maneira dura, por assim dizer, né? Assim como se trabalha duro. Essa é a ideia do work hard, play hard. E nós devemos fazer isso mesmo. Essa é uma soft skill muito importante para nós, quando nós sabemos nos divertir também. Mas no futuro eu falo sobre isso. O ponto em questão agora é que você deve gerir seu tempo para ter tempo para a sua diversão. Por fim, eu já falei, né? Gerir tempo para aprender coisas que economizam seu tempo. Gerir tempo para ajudar as pessoas à sua volta. Falei agora sobre gerir tempo para ter tempo para descansar. E, por fim, gerir tempo para elevar seu grau acadêmico. Vamos falar sobre esse quarto e último ponto. Gerir tempo para elevar seu grau acadêmico. A graduação te dá um diploma, mas o seu grau acadêmico, quem faz é você. É importante essa frase, eu quero repetir para ficar bem claro para você. A graduação te dá um diploma, mas seu grau acadêmico, quem faz é você. É você quem tem que reservar tempo para ler livros, para se aperfeiçoar, para melhorar como pessoa. Eu li alguns livros e esses livros moldaram minha maneira de pensar. Eu queria mostrar alguns dos livros que li para você. Esse daqui, Liderança de Alto Nível. Eu julgo ser um dos livros essenciais para quem lidera pessoas. Tá ao contrário aí, você tá vendo, né? Mas é Liderança de Alto Nível de Ken Blanchard, o nome desse livro. Olha a quantidade aqui de matéria que você tem para estudar sobre liderança, mas é um livro fantástico, é fácil de ler, apesar do tamanho grande que ele tem. Ele apresenta a liderança situacional, que é algo fantástico, e eu vou fazer um vídeo um dia falando sobre isso. Aqui por trás dele tem uma parte que fala assim, na contracapa, né? Fala assim: 30 anos
de revolucionários insights sobre liderança em um livro extraordinário. Então imagina, um cara que liderou por 30 anos, teve insights por esses 30 anos e te entregou escritos num livro. Imagina a economia de tempo que é ler isso aqui. Tem 30 anos aqui dentro. Entende por que é uma economia de tempo quando a gente lê livros? Porque você está pegando insights de 30 anos quando você está lendo esse livro aqui. Esse é um interessante. Olha esse outro aqui, ele é pequenininho. Ele é um C-book, como chama. Eu descobri C-book com isso aqui, que são livros pequenos, mais fáceis de ler, né? Esse aqui é Desconstruindo Mindset e Construindo Inovação. Livrinho fácil de ler, pequeno, mas com muita coisa sobre a nossa mente, como nossa mente funciona. Quando você lê um livro desse, você começa a pensar diferente sobre a sua mente. Começa a ver como cuidar da sua cabeça é importante para ter um bom desempenho como profissional. Olha, esse outro aqui é o que eu estou lendo agora. Antifrágil. Que livro louco. Eu aconselho que você leia ele para você entender como é a natureza das coisas. É um livro onde você aprende a propriedade da natureza da antifragilidade. O frágil se quebra, o robusto não sente o dano. O antifrágil melhora com o passar do tempo, melhora com os danos. Eu pretendo gravar vídeos no futuro falando sobre esses livros que eu li. Então, no futuro, ele vai ser um dos primeiros que eu vou falar, porque de todos os livros que eu li, sério mesmo, eu já li vários, ele é um dos livros mais fantásticos que eu já li, falando assim, abrangendo tudo, não é só a organização, é a vida em si mesmo. Ele dá exemplos de antifragilidade em todos os domínios. Acho muito legal, tô achando muito legal a leitura dele. Eu tô aqui nesse ponto, ó. Tô parado aqui. Opa, não é aqui não. Tá aqui em cima. Aí foi uma marcação, né? Ó, eu marco desse jeito aqui, a leitura dos meus livros. Eu marco esse tipo de marcador, eu acho mais fácil, né? De marcar aqui a leitura. Eu tô nesse ponto aqui, mais ou menos, né? No meio do livro. Se você analisar aí, mais ou menos eu tô por aqui. Já tô lendo ele desde julho. Eu leio um pouquinho todo dia, porque não precisa ser muito, você pode reservar um pouquinho de tempo. Eu leio cerca de 10 a 15 minutos por dia. Isso é o suficiente para você conseguir ler um monte de livros. Você vai ver, se espantar com a quantidade de páginas que você consegue ler nesse curto espaço de tempo. E não tem problema se demorar, o importante é você entender o livro. Por fim, eu queria te citar esse daqui, que para mim foi surpreendente. Eu comprei ele, acabei lendo porque eu tinha comprado. Mas depois meu Deus, eu comprei isso. O nome desse livro é A Guerra dos Consoles. Ele fala da guerra entre a Sega e a Nintendo na década de 90. Como nascido em 85, eu vi o resultado dessa guerra. Eu tive um videogame da Sega e um videogame da Nintendo. E lendo esse livro eu entendi alguns jogos que eu joguei quando criança. Olha a quantidade de referências que eu tenho nesse livro, né? De anotações que eu fiz nele mesmo e que eu achei fantástico. Eu tive muitos insights enquanto estava lendo esse livro sobre o mundo corporativo. E esse é outro ponto que eu queria te dizer sobre a leitura de livros. Você não precisa ler um livro exatamente da sua área. Você vai ter insights relativos à sua área enquanto você estiver lendo os livros. Então, isso é um tempo para você investir no seu grau acadêmico. Note, na universidade não mandam você ler esses livros. Mandam você fazer a derivada, a integral, derivada de x ao quadrado, 2x. Eles querem que você faça isso, né? Que você diga isso. Mas olha, isso não vai ser necessário no ambiente corporativo. Sinto te dizer. Isso te leva até a porta da empresa e te mantém lá por um tempo. Porque você tem um diploma. Mas ficar lá dentro depende do seu grau acadêmico. Depende de você saber um pouco sobre geografia, entender um pouco de cultura, saber respeitar as pessoas e principalmente, eu diria principalmente, posso estar errado, mas eu acho, principalmente, ler livros. Os livros vão te dar uma cultura, uma educação que poucas outras coisas são capazes de te dar. Cada pessoa tem um estilo, é verdade. Tem gente que aprende com professores, tem gente que aprende com palestras. Eu gosto muito das palestras, mas nada substitui a leitura de um livro. Você aprende a escrever enquanto você está lendo, você admira o estilo de escrita da pessoa e você realmente aprende conteúdo que você pode colocar em prática no seu dia a dia. Bom, pessoal, gestão do tempo é isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo.
Mais à frente eu coloco algumas imagens de como eu faço para gerir o meu próprio tempo. Talvez isso seja um ponto de partida para você aprender a gerir o seu. Vamos fazer um breve resumo do que nós consideramos nesse vídeo? Nesse vídeo nós falamos da importância de gerir bem o tempo. A gente falou que é importante você gerir seu tempo para aprender coisas que te poupam tempo, que economizam tempo. Gerir seu tempo para ajudar a outras pessoas. Gerir seu tempo para descansar. E, por fim, gerir seu tempo para ganhar grau acadêmico. Se você procurar fazer isso, com certeza você será um profissional de destaque. Você vai passar muito tempo na organização onde você está. Pode ter certeza que isso vai acontecer, porque você estará adquirindo a soft skill extremamente desejada hoje. Detalhe, que falo por último, sabe como você realmente vai aprender a gerir seu tempo? Gerindo. Você só aprende as coisas fazendo. Ninguém precisou fazer um vídeo sobre como andar de bicicleta quando você era criança. Concorda comigo? Você aprendeu sozinho. Como é que você aprendeu? Andando, fazendo. Agora precisou de uma pessoa para comprar a bicicleta para você, botar você em cima dela, com o passar do tempo tirar as rodinhas e dar uma segurada no banco para você andar sozinho. Eu estou querendo fazer isso por você agora. Considere esse vídeo como uma bicicleta de presente. Estou aqui contigo. Se você comentar, eu estou segurando no banco e já tirei as rodinhas. Pode tentar. Tente gerir o seu tempo. Fala depois dos resultados aqui. E se você quiser mais dicas, mais detalhes, por favor, fala. Eu faço outro vídeo detalhando um pouco mais como a gente pode gerir o tempo. Espero que você tenha gostado e até uma próxima.